Neemias capítulo 4. Tendo Sambalá ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permite-lhes-se-á isto? Sacrificarão? Darão cabo da obra num dia só? Renascerão, acaso, dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará os muros de pedra. Ouve, ó nosso Deus. Essa é a oração de Neemias. Pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalá e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra vós, então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos por detrás dos muros, com as suas espadas, com as suas lanças e seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que o já sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvires o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também nesse tempo disse eu ao povo: cada um com seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Vamos orar. Deus, fala o nosso coração pela obra do Teu Santo Espírito, para a glória do Senhor, para que a Tua igreja seja edificada, em nome de Jesus Cristo. Amém. É interessante, estava lendo esse texto, né? É um texto que a gente já conhece, lê tantas vezes há tantos anos, e quando eu terminei esse capítulo 4, a frase que veio na minha mente foi essa: às vezes nós precisamos diminuir o ritmo para persistir na obra. Vamos repetir essa frase juntos? Às vezes, precisamos diminuir o ritmo para persistir na obra. Pediu, tio Carlos, pode apagar essas luzes aqui, tio Carlos? Deixa, vai ficar melhor. Ok, obrigado.
Quando nós olhamos para a vida de Neemias, é para nós hoje uma referência mais do que importante, principalmente no momento que nós vivemos aqui no Brasil. Neemias é uma pessoa simples, chamada por Deus para fazer uma grande obra, uma obra de reconstrução social. É uma pessoa que não tem qualificação governamental, não tem um histórico de liderança, não é uma pessoa que tinha cargos importantes de governo, é uma pessoa comum, um homem como eu e você, que em oração sente o desejo de, pela misericórdia de Deus, transformar a sociedade. Se nós formos bem honestos, nenhum de nós aqui sente esse chamado. Nós não sentimos no coração o mesmo chamado de Neemias. Nenhum de nós aqui tem vontade de mudar o Brasil inteiro, a nossa nação. Vamos reconstruir essa nação. Pelo menos ninguém compartilhou essa vontade comigo. Talvez em 2018, próximas eleições, alguém apareça, né, com essa vontade. Mas eu queria pensar, a partir da perspectiva da nossa influência no nosso universo. Ou seja, se eu não posso e não tenho o chamado para mudar o Brasil inteiro, eu tenho um chamado de Deus para mudar a realidade aonde eu vivo, o contexto que estou inserido, e como parte de uma igreja, fazer com que esta igreja possa ser luz no mundo e sal na terra. Portanto, nós podemos fazer muito quando unidos nos prostramos diante de Deus e pedimos para a glória de Deus força, sabedoria, direção para mudar o contexto que nós vivemos. Então, dentro dessa expectativa real, uma expectativa dentro da nossa realidade, precisamos entender que a nossa vida, muitas vezes, está indo numa velocidade maravilhosa, mas às vezes Deus permite que o freio de mão seja puxado. Foi isso que aconteceu com Neemias. Vamos entender um pouco dessa história, porque muitas vezes, meus irmãos, nós pregamos aqui, lemos tanta história, conhecemos tanta história da igreja, história da Bíblia, e muitos dos irmãos ficam assim pensando, como é que isso se posiciona, né? É importante observar o seguinte, vamos começar com o reinado de Saul. Saul unifica o reino, depois de Saul vem Davi, e depois de Davi, o rei é Salomão. Nós estamos nos colocando aqui 1000 anos antes da vinda de Cristo Jesus, ok? 1000 anos antes da vinda de Cristo Jesus. Temos o reino de Israel, o país Israel, vamos chamar assim, unificado, está tudo certinho, até que Salomão morre. Quando Salomão morre, os filhos começam a lutar pelo poder. Eu sei que isso só acontecia naquela época, não acontece hoje em dia, né, em lugar nenhum, né? Os filhos começam a ter um problema ali, porque eles gostariam, um gostaria de ser rei, outro é chamado para ser rei, e assim por diante. Bom, o reino de Israel se divide em duas partes, uma parte que é a parte do norte, que são 10 tribos, pensem nas tribos como estados, 10 estados de uma federação, vira o reino do norte, 2 estados vira o reino do sul. Você vai dizer assim, o que isso é importante? É importante porque Deus havia prometido a Davi que iria abençoar as gerações posteriores a Davi, e que as gerações posteriores a Davi não perderiam o reinado. Quando o reino se divide, as 2 tribos do sul permanecem sobre a dinastia de Davi. Mas o reino do norte, com 10 tribos, começa a experimentar uma mudança de uma família para outra. E aí, num processo aí de alguns anos, você tem 20 reis diferentes, 9 dinastias, só no Reino do Norte, e nenhuma delas persiste. Só para você ter uma ideia, dessas 9 dinastias, 7 são assassinadas no processo político de substituição. Só esse detalhe histórico já mostraria para nós a fidelidade de Deus sobre Davi. Porque as gerações de Davi continuam quietas lá no Reino do Sul, mantendo a sua história. Aí nós estamos caminhando um pouco mais e entramos no ano 722 antes de Cristo, né? Lembrando aí que a nossa história está passando, e no ano 722 antes de Cristo, o reino assírio avança sobre toda a região do Oriente Médio, e o reino assírio toma conta. E Samaria é destruída depois de resistir por 3 anos, e
cai o reino do norte. Se você olhar ali naquele mapa, eu vou jogar aqui um laser aqui, se você olhar aqui, ó, o reino do sul está aqui, mas o Império Assírio está abocanhando tudo. Essa é a margem aqui, né, os limites do reino assírio. Só que o reino do sul não cai sobre o Império Assírio. O Império Assírio domina tudo, menos o reino do sul. Fica sufocado, fica ali por quase 200 anos preso, até que um rei que se levanta no reino do sul tem a brilhante ideia de montar uma agenda contrária à agenda de Deus. E você vai ler isso lá em Jeremias capítulo 52, que essa seja a sua leitura hoje à noite, só para você ver o que acontece quando uma pessoa pega uma promessa de Deus e joga fora. Diz, não acredito na promessa de Deus. Esse rei faz isso e Jerusalém, então, cai já no ano 586, e esse ano 586 ele cai sobre o Império Babilônico. Então vamos ver ali, o Império Babilônico é esse vermelho aqui, ó. O assírio perde força porque o Império Babilônico toma toda essa região, e no Império Babilônico Jerusalém cai. E olha, esse rei, quando os governantes da Babilônia invadem, Jerusalém fica 3 anos sitiada, de uma maneira que nem água passava. O Império Babilônico entra e vaza os olhos desse rei, diante de todo o povo. E a primeira coisa que o Império Babilônico faz é destruir a casa de Deus. Qual é a primeira construção que é alvo da ira babilônica? A casa de Deus. A narrativa da destruição da casa de Deus em Jeremias 52 é algo terrível. Eles vão derrubando tudo o que Salomão havia construído com esmero. Eles pegam e queimam os utensílios, derrubam as colunas para não sobrar nada. Para não sobrar nada. Tamanha a ira contra a representatividade de Deus ali naquele povo. A primeira coisa que eles fazem, os muros de Jerusalém então são jogados no chão, e esse é o momento que nós observamos aí essa grande mudança. Só para você ter uma ideia, nós estamos falando de uma mudança histórica, e essa mudança histórica, ela acontece tendo 2 grandes cidades aí que nós conhecemos hoje. Uma delas é Bagdá, né, e outra é Suzã. E quando nós falamos em Bagdá e Suzã, aí eu quis colocar esses 2 mapas, porque às vezes você vê no Jornal Nacional, na televisão, e você está vendo algo que historicamente aconteceu e que nós estamos lendo aqui em Neemias, né? Olha, para você perceber ali, ó, Bagdá está ali, ó, a antiga Babilônia é agora Bagdá. Só que a atual Bagdá está a 90 quilômetros ao norte, né? A Babilônia está a 90 quilômetros ao sul. Ali os escombros do que foi a cidade da Babilônia está a 90 quilômetros ao sul da atual Bagdá, né? Em árabe, nessa região aqui, é Deus, né? Lembre-se que o árabe tem vários dialetos, às vezes você acha que o árabe é o mesmo. Eu ouvi dizer que Alá, não, você tem várias designações, o árabe, só no Líbano, por exemplo, você vai ter mais de 52 dialetos. Às vezes uma pessoa do norte não consegue entender bem a do sul hoje em dia. Então, Bag é Deus, Dad é dado, né? Ou dado por Deus, uma cidade que vem como doação de Deus, isso que eles acreditam. E Suzã está aqui, próximo a esse lugar. Suzã é o lugar aonde nós vamos encontrar Neemias lá no capítulo 1, na cidade de Suzã, que é a mesma cidade da história de Esther, que é a mesma cidade da história aí em que Neemias se encontra. Alguns comentaristas creem que Neemias teve um bate-papo com Esther, conheceu Esther. Só para que vocês tenham uma localização histórica do que nós estamos falando aqui. E aí, nós estamos dentro do reinado agora persa, porque o reinado babilônico cai no ano 550, Ciro toma conta de tudo isso aqui, e agora você tem aqui nessa parte azul o Império Persa. Olha o tamanho do Império Persa, vai até ali na Grécia, olha, pega toda essa parte aqui, Egito, e o Império Persa é o ano 550. Então percebam, ano 1722 cai o Reino do Norte, 586 julho cai o Reino do Sul, e agora nós estamos em 550, o Império Persa. Lembre-se que antes de Jesus é regressiva a contagem, né?
E aí, em 550, o rei Ciro toma conta, o Império Persa toma conta de todo o Império Babilônico, e no ano 538, ele chama Esdras e diz para Esdras: Esdras, você pode começar o processo de retorno do povo judeu para Jerusalém. Se você ler o livro de Esdras, você vai encontrar problemas que Esdras enfrentou, pessoas se levantaram contra a reconstrução dos muros e do templo. Alguns anos depois, agora nós já estamos no ano 446, acontece essa história que nós estamos vivendo, que é a história de Neemias. E Neemias vai para reconstruir os muros. Quando nós pensamos na reconstrução dos muros, muitas vezes o que vem na sua mente é este muro das Lamentações, que hoje está em Jerusalém. Só que, quando você pensa na reconstrução de todos os muros de Jerusalém, que Neemias vai fazer no projeto em 52 dias, sem maquinário, em 52 dias, olhando para esse muro, você diz assim: impossível. 52 dias, por mais que você tivesse 50 mil homens trabalhando ali, né? Vamos pôr esse número, só para você ter uma ideia, em 52 dias, com aquelas pedras, sem maquinário, não dá para fazer, né? Nem a melhor das empreiteiras no Brasil conseguiria fazer. Mas quando nós pensamos que Neemias diz, nós construímos um muro, e a média era o dobro da altura de uma pessoa normal, quando nós fechamos o muro, aí começa a ser uma coisa mais execuível. Então, esse é o dado histórico que eu gostaria que nós entendêssemos, porque Neemias vai nos ensinar, historicamente, o quanto Deus pode agir através da vida de um povo e na vida desse povo. Neemias vai nos ensinar, por exemplo, a observarmos o ritmo. Dá uma olhada aí no capítulo 4. Diz que quando eles começaram a fazer essa obra, acontece aí no versículo 10 do capítulo 2, volta lá para o capítulo 2, versículo 10, que quando as primeiras pessoas ficaram sabendo o que estava acontecendo, e aí Sambalá aparece, o Horonita, e Tobias, servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém fizesse o quê? Viesse, capítulo 2, versículo 10, a procurar o bem dos filhos de Israel. Primeira coisa que nós precisamos entender é que muitas vezes nós vamos enfrentar dificuldades porque pessoas más ficam indignadas quando nós temos bons sentimentos em favor do outro. Quando você quer fazer o mal, é fácil arrumar quem está ao seu lado. A associação para o mal, ela é ágil. Ela não tira ninguém da zona de conforto, porque as pessoas que não temem a Deus já estão, entre aspas, confortavelmente com uma agenda maligna. Mas quando nós nos dispomos para fazer algo que vá abençoar a vida de pessoas, muitas vezes nós encontramos pessoas que pelo simples prazer de não permitir o bem do outro, entram em conchavo para tirar a alegria do outro. Tem uma frase que eu gostei muito e que tenho visto ao longo do meu ministério. Eu gostei da frase porque ela é verdadeira, mas é uma frase muito triste. Gostei dela porque ela é verdadeira, que é assim: é fácil chorar com os que choram, mas para alguns é muito difícil se alegrar com os que se alegram. Quando alguém, muitas vezes, coloca no Facebook, por exemplo, estou enfermo, muitas pessoas, eu vou orar por você, graças a Deus por isso. Muitas vezes a pessoa coloca assim, fui vitorioso, aí você vê que o número de curtidas é menor, é menor, e isso nos preocupa, mas isso é histórico. Isso já acontecia há 2.500 anos, historicamente. Acontecia há muito mais tempo, mas nós estamos tratando aqui de 2.500 anos. Há 2.500 anos atrás, isso já acontecia. Esdras mostra isso, Neemias mostra isso, o texto sagrado mostra isso. Portanto, uma pessoa má fica indignada com uma união quando ela é produtiva.
E nós temos que estar preparados para isso, porque você está num ritmo, você está construindo, você está conseguindo coisas na sua vida, você está conquistando coisas, você está caminhando e Deus está abençoando a sua vida, mas não se engane, existem pessoas más que vão ficar indignadas com a unidade produtiva, e nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Não podemos ser inocentes, despreparados. Jesus falou assim: tome cuidado, porque a transformação que um cristão efetua na sua casa, no seu local de trabalho ou na cidade, ela testemunha a palavra de Deus. Ela testemunha a palavra de Deus. Então nós não temos apenas inimigos sociais, nós temos também inimigos espirituais. E é interessante porque uma pessoa má não aceita o sucesso do outro. Olha o capítulo 4, versículo 1, que é o nosso texto, quando ele inicia: tendo Sambalá ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Portanto, amados irmãos da igreja presbiteriana da Gávea, cuidado com o sucesso. Cuidado com o sucesso. Cuidado com o sucesso. Cuidado quando você compartilha muitas bênçãos de Deus na sua vida. Não seja inocente, porque nós temos um inimigo que fica atento e desejoso de destruir o bom testemunho cristão. E o que ele faz, diz o capítulo 4, o inimigo, ele começa um ataque contra a moral. Olha que interessante. Então falou, versículo 2, então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Vamos permitir isso? Eles vão sacrificar agora? Por acaso eles vão dar conta dessa obra em apenas um dia? Olha o versículo 2. Eles vão renascer do meio dos mortos, do meio dessas pedras que foram queimadas? O Derek Kidner usa uma frase muito interessante, que é essa aí: um ataque contra a moral é a arma mais antiga do inimigo. E na forma de ridicularização não precisa de munições baseadas nos fatos, nem sequer de argumentos. Olha que interessante. Um ataque contra a moral não precisa nem de fato, nem de argumento. Ele não tinha prova nenhuma que eles eram fracos, muito pelo contrário. Ele não tinha prova nenhuma que eles não iam dar conta da obra, muito pelo contrário, mas ele começa a colocar isso na cabeça das pessoas. Portanto, as críticas começam a tomar conta do texto. O texto mostra que não é estranho que o inimigo insulte os servos de Deus. Insulte os servos de Deus. O Richard Dawkins estava numa discussão numa universidade. O Richard Dawkins é um ateu inimigo da igreja. Ravi Zacarias conta isso. E o Richard Dawkins estava falando contra Deus, contra os cristãos, e dizendo: olha, se fizer uma pesquisa, os cristãos não sabem nem os livros da Bíblia. Isso aconteceu numa rádio, transmitido por uma rádio na Inglaterra. Então, um líder de uma igreja telefona para a rádio e diz assim: ô Dawkins, você está dizendo que muitos cristãos não sabem nem os livros da Bíblia de cor? Você é um defensor de Darwin? Aí o Richard Dawkins: sim. Qual é o nome do livro de Darwin? Aí ele diz assim: A Origem das Espécies. Ele diz assim: não, dê o nome do título inteiro do livro. Esse é só o resumo do livro. O título inteiro. Está gravado, gente. Uma rádio na Inglaterra, você pode acessar no YouTube e ver. E o Richard Dawkins, ateu, diz assim: ai meu Deus. Ravi Zacarias diz: até o ateu clama por Deus quando se vê apertado. Pode procurar Ravi Zacarias no YouTube, que você vai encontrar essa palestra sobre o Richard Dawkins, e entra na palestra a gravação da rádio original mostrando isso. Então, nós temos que estar preparados, porque não é estranho que o inimigo insulte os servos de Deus. Golias ridicularizou Davi,
Jesus foi ridicularizado pelos soldados que o crucificaram, Jesus foi ridicularizado pelo povo, autoridades e finalmente pelo ladrão, um dos ladrões que estava ao seu lado. Paulo foi depreciado pela igreja de Corinto e assim por diante. Faz parte da história. Então, quando você coloca um projeto diante de Deus, quando você coloca um projeto na sua vida, quando você diz assim, Senhor, me abençoe, Senhor, eu quero que a minha vida seja um testemunho de vitória, para a glória do Senhor, para que as pessoas possam se sentir motivadas, nós queremos realizar grandes coisas para o Senhor, nós queremos fazer isso como igreja, queremos fazer isso como família, queremos fazer aqui no meu local de trabalho, quero fazer na minha vida pessoal. Prepare-se, porque as críticas virão, e elas serão duras, não baseadas em fatos, não baseadas em argumentos, mas apenas no desejo de não permitir que você vá adiante. E o que é que nós aprendemos com isso? Warren Wiersbe vai dizer, quando as coisas estão bem, fique preparado para os problemas, porque o inimigo não quer ver a obra de Deus progredindo. Eu dou muitas aulas aí no Brasil para pastores, eu digo assim, sua igreja está bem? Aí eles dizem assim, está uma bênção, porque pastor nunca diz que a igreja não está bem. É uma bênção. Aí você diz, então vamos orar, porque você tem que se preparar, porque o problema acontecerá. Bom, por que isso? Não, é bíblico. Então nós temos que estar preparados. E Neemias faz o quê? Ele nos ensina lá do capítulo 1 até aqui. Olha os versículos 4 e 5 do texto que nós lemos. Depois que eles começaram a criticar, Neemias ora. E ele ora dizendo o seguinte, ouve, ó nosso Deus, versículo 4, pois estamos sendo desprezados. Você já se sentiu desprezado por causa do Evangelho? Você já se sentiu criticado por causa do Evangelho? Se você não sabe o que é isso, eu convido você a andar com o pastor, aí um dia só, vamos dar uma voltinha, deixa a gente andar com você, vem andar conosco, com os pastores, você vai ver como é que é o desprezo que o mundo trata um cristão. Rapidinho você vai ver. É só você chegar, sentar no lugar e falar assim, eu sou pastor. Muitas vezes você vai ser abençoado, muitas vezes você vai ser criticado. E a crítica silenciosa é sempre a pior. Versículo 5. E depois que ora, ele diz, não lhes encubras a iniquidade, não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. A oração de Neemias é, Senhor, são os inimigos da sua obra, cuida deles. Ponto final. Não faça com que percamos o ânimo, cuida deles. Assim, meus irmãos, Neemias nos ensina no versículo 6, vamos ler juntos? Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. E isso é a pior coisa para aquele que critica um cristão. Porque quanto mais bate num cristão, mais animado o cristão fica. Tem uma máxima na teologia que é assim, o sangue dos mártires é o melhor adubo para o crescimento da igreja. Quando você estuda a história da igreja, o momento em que a igreja mais cresceu no mundo, foi o momento em que ela foi mais perseguida. Mais perseguida. Quanto mais bateram na igreja ao longo da história, mais essa igreja cresceu. É impressionante. Portanto, o povo se sentia animado, porque eles estavam na comunhão com o Senhor. Agora percebam, uma coisa é enfrentar crítica, outra coisa é entrar num projeto furado. E muitas vezes o cristão não progride porque ele está num projeto furado. Eu vou repetir. Muitas vezes o cristão não progride porque ele é teimoso, e teimosia é diferente de perseverança. Como é que a gente identifica isso? Eu achei isso numa revista chamada Infomoney. Ser teimoso é quando você insiste em métodos, teorias e atitudes, mesmo que elas não tenham trazido resultado. Einstein dizia que o tolo é aquele que faz a mesma coisa, do mesmo jeito, repetidas vezes, né, esperando ter um resultado diferente. E não vai ter. Então nós precisamos perceber. Como é que eu sei que é vontade de Deus para a minha vida? Uma coisa é a perseverança, outra coisa é a teimosia.
Perseverança é quando as coisas estão dando certo. Deus está abrindo portas, você está indo, recebe crítica, mas você percebe o progresso. Às vezes você tem que diminuir a velocidade, mas você percebe o progresso. A teimosia num projeto que não está dando certo. Não dá certo. Tudo que você vai dá errado. A porta está fechada. As portas não se abrem. E você fica lá. Não, Deus falou para ser perseverante. Então, perseverança é uma coisa. Teimosia é outra. Deus não quer que você vá. Ponto final. Deus não quer que você faça. Ponto final. Como é que eu sei que é a vontade de Deus? Ele abre a porta. Ah, mas existem as dificuldades. Mas o caminho é estreito. É apertado, disse Jesus. Mas você está andando nele, você não está parado. Você está andando. Portanto, é importante observar isso. Porque quando a obra é de Deus, nós oramos e nos dispomos, mas é Deus mesmo quem abre as portas e providencia os recursos. Neemias orou, o rei olhou para Neemias, como o reverendo Alexandre pregou aqui muito bem, e disse assim: olha, eu nunca te vi triste, agora estou te vendo triste. O que você está precisando? Quando é de Deus é assim, gente. O que você está precisando? Eu queria muito voltar para Jerusalém. Rapaz, peraí, está aqui a carta. Estou te dando um salvo-conduto. Volta lá para Jerusalém, pode ficar o tempo que você quiser. Mas eu queria reconstruir os muros de Jerusalém. Tem problema não? Quanto você está precisando? Vou precisar de madeira, vou precisar de pedra, Não, peraí, a melhor madeira está aqui, a melhor pedra está aqui o recurso, pode ir. Isso é de Deus. Ele abre a porta. Agora, é óbvio que Neemias vai trabalhar, vai suar, vai lutar contra os inimigos, mas o progresso foi Deus quem abriu as portas. E Neemias vai nos ensinar isso. Portanto, ele nos ensina que muitas vezes a obra estava indo a pleno vapor. Os inimigos chegaram. Neemias desistiu da obra? Não. Não desistiu. Ele diminuiu a velocidade. Mas ele persistiu na obra. Os inimigos ficaram cada vez mais irados. Olha o versículo 7. Mas ouvindo Sambalá e Tobias, os arábios, os amonitas, os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começava a fechar-lhes as brechas, eles ficaram o quê? Sobremodo irados. Irados. Olha o que diz o versículo 8. E eles vieram então para causar confusão. Eles não ficaram só na casa deles chutando os móveis, quebrando as coisas, não. Vão montar uma estratégia para ir lá e causar confusão. O inimigo tem tempo, gente. Se tem uma coisa que o inimigo tem, é tempo. Se tem uma coisa que uma pessoa má tem, é tempo. Pessoa má tem tempo. Quando uma pessoa quer atrapalhar a sua vida, ela encontra tempo. Ela vai achar um jeito de fazer. E é interessante, o versículo 16, olha lá o que diz: e daquele dia em diante, metade dos meus moços, os moços são secretários, viu gente? Quando você lê moço no Antigo Testamento, no hebraico, é secretário. É bom lembrar, porque os tempos são difíceis. Metade dos meus moços trabalhava na obra, a outra metade empunhava as lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Neemias não parou a obra. O negócio é o seguinte: metade fica vigiando, metade continua a obra. E é interessante porque ele começa a empreender um ritmo aonde a obra seguiu em frente. Olha o versículo 17. E com uma das mãos, diz o texto, eles faziam a obra e com a outra ele segurava a arma. Eles não paravam. E aqueles que tinham que usar as duas mãos, o texto diz que eles colocavam a espada na cinta e usavam as duas mãos. Mas aqueles que podiam trabalhar com a mão só, assim faziam. E mesmo quando dormiam, diz o texto, eles dormiam com uma lança ao lado. A pergunta que não quer calar é: como está a sua obra? Qual é o ritmo da sua vida? Neemias faz essa pergunta retórica para nós. Quando nós olhamos a vida de Neemias e olhamos a nossa vida, percebemos que a vida de Neemias é uma vida histórica, aconteceu no momento da história da humanidade. Podemos encontrar o lugar, as cidades, os reis. Isso aqui não é mito, gente. Isso aqui não é mito. A Bíblia não é mito, é um fato histórico. Aconteceu. Você pode pegar o avião aqui e desembarcar em Suzã. Suzã existe até hoje, a cidade de onde Neemias saiu. É uma cidade grande e próspera hoje. Está no Irã, não é lá um país muito bom para visitar, mas a cidade está lá.
Os restos de Babilônia estão já no Iraque, né? Também não é lá muito recomendável, mas são lugares. Esses reis são historicamente descritos. Então, nós não estamos falando aqui de uma história inventada. É um fato, Deus agiu historicamente, usou uma pessoa simples como um de nós aqui, para fazer essa grande obra. E nós, como está a obra que Deus consagrou nas nossas mãos? Deus nos deu uma obra. Deus nos deu a nossa vida, Deus nos deu a nossa família, Deus nos deu a nossa casa, Deus nos deu o nosso local de trabalho, de estudo, Deus nos deu uma igreja, somos tremendamente privilegiados. E como está a nossa obra? Temos sido perseverantes ou teimosos? Essa é a primeira pergunta que você precisa saber, responder. Você está na vontade de Deus? Porque se você for teimoso, nada vai dar certo na sua vida. Não é a vontade de Deus, entenda. Não é a vontade de Deus. Pastor, olha, eu estudei para vestibular há 20 anos para entrar na faculdade de Física Nuclear. Sou o melhor aluno em Física Nuclear, mas tomei bomba há 20 anos. O que Deus quer? Que você mude de curso, meu querido. Vai fazer outra coisa na vida. Monta um cursinho para dar preparatório de Física Nuclear. É muito melhor. Então, teimosia é diferente de perseverança. Agora, pastor, eu estudei para Física Nuclear, primeiro ano passei, entrei, mas olha, foi difícil, eu tinha que trabalhar de manhã, de tarde, estudar à noite, fazer trabalho de madrugada. Meu querido, persiste na obra, diminui o ritmo, persiste na obra. Deus está contigo. Então, a primeira coisa é perceber até onde eu estou sendo teimoso, até onde eu estou sendo perseverante. A segunda coisa, coloca Cristo na sua agenda. Ele vai resolver todas as suas dúvidas. Ele é o Senhor da sua vida, Ele é o Senhor da vida daqueles que o buscam. Creia que Jesus abre as portas, como abriu ali na vida de Neemias. Nosso Deus providencia os recursos. Ore. Neemias orou antes de iniciar a obra. Neemias orou quando estava planejando a obra. Neemias orou quando começou a obra, estava pleno vapor, feliz da vida. Neemias orou quando os inimigos vieram mandar, e ele percebeu que tinha que puxar ali o freio de mão, segurar um pouquinho, diminuir a velocidade, né, e soltava ali o freio de mão para seguir um pouco adiante, porque a ladeira era pesada. Mas não parou, porque Deus continuava provendo recursos. Como? Através de pessoas motivadas. Muitas vezes nós nos desmotivamos, mesmo estando no caminho do Senhor, mas Deus levanta pessoas para nos motivar. Às vezes nós estamos cambaleando, não estou aguentando mais, mas aí vem ali o povo de Deus, segura nos seus braços e fala assim, vamos adiante, rapaz, vamos que a obra está sendo confirmada, vamos adiante. E você sente Deus conduzindo, carregando você através de pessoas, e a obra vai adiante. Então creia que o Senhor Jesus, Ele é o Senhor que te dá sabedoria, Ele vai abrir seus olhos quando os inimigos chegarem. Não seja inocente. É uma palavra em inglês que eu gosto muito, naive. Acho bonita essa palavra em inglês, naive, inocente. Não seja inocente. Não seja uma pessoa assim, está tudo bem, Alice no País das Maravilhas. Nós estamos em batalha espiritual. Efésios capítulo 6 diz isso. Quando você é bem sucedido, o nome de Deus está sendo engrandecido, prepare-se. Nós não estamos em batalha 24 horas, 7 dias por semana, 31 dias por mês, graças a Deus, mas em muitos momentos encontramos a nossa vida em batalha, e quando não estamos em batalha, temos que estar preparados para ela, porque ela pode acontecer a qualquer hora. Jesus Cristo nos ensina a acreditar na oração. Jesus orou e nos ensinou a orar. Deus ouve a nossa oração. Apesar de imperfeitos, apesar de pecadores, apesar de arrogantes, orgulhosos, pretensiosos, apesar de muitas vezes vivermos desmotivados, né, subservientes, são coisas completamente opostas, mas Deus ouve a nossa oração e Ele traz o equilíbrio. Ele fala, você errou ali, não erra ali não. Você está bem aqui, mas melhora essa parte. O Senhor responde através da palavra dEle, através das circunstâncias, de pessoas sábias ao nosso lado, na multidão dos conselheiros há sabedoria. Uma das coisas boas de ser pastor presbiteriano é que existe na igreja presbiteriana uma coisa chamada conselho. Quantas vezes nós, pastores, somos abençoados
pelo conselho do conselho, que o conselho percebe os nossos pecados, nossas faltas, e diz, pastor, está errado isso aí, corrige. É uma bênção. Eu sei que vocês não estão acreditando, mas acontece. Então, Ele ouve as nossas orações, Ele é o Deus que faz isso. Ele nos dá a vitória, na perseverança com sabedoria. O resultado da obra de Neemias, mesmo com a velocidade diminuída, foi vitória. E essa vitória glorificou a Deus. Porque a vitória, quando é saudável, ela glorifica a Deus, ela não glorifica a mim mesmo, a minha família, meu nome, o nome da igreja, ela glorifica a Deus. Quem trabalha para a glória de Deus, Deus abençoa, Deus conhece os nossos corações. Deus conhece os nossos corações. Nós precisamos falar, Senhor, o Senhor sabe. Os reis, em momentos difíceis das suas vidas, eles diziam assim, Senhor, o Senhor conhece o nosso coração, os reis que eram fiéis ao Senhor, e Deus abençoava. E finalmente, meus irmãos, Deus é aquele que deve receber toda a glória, e porque recebe toda a glória, Ele nos conduz em glória. Nós não fomos salvos pela obra de Cristo Jesus naquela cruz, para vivermos cabisbaixos nesta terra com sentimento derrotista. Cristão, não. Cristão é aquele que, quando você conversa com ele, ele diz, está difícil, estou apanhando, não está fácil, mas Deus está comigo, e eu estou seguro, durmo bem, em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar seguro. E eu sei que Deus me justificou pela graça, e o justo viverá pela fé, e eu nunca vi o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus está cuidando não só de mim, mas vai cuidar de toda a minha família, porque Deus é bom. Então, toda a obra de Jesus Cristo na cruz, foi para que nossos olhos estivessem abertos, com a nossa caminhada, às vezes o ritmo mais lento, mas a certeza de que Ele sempre está conosco, em todo o tempo, nos conduzindo em vitória, para a glória dEle. Amém? Vamos adiante. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Queria que você, em oração, aí, colocasse sua vida. Tire esse tempo para orar pela sua vida. Semana corrida, muitas dificuldades, muitas coisas para fazer. Quero convidar você, nesse momento, a orar por você. Pensa na obra que Deus deu nas suas mãos, sua família, sua vida, seu lugar de trabalho, lugar de estudo. Pensa aí. Pensa no seu ambiente de estudo, trabalho, na sua casa. Esse é o ministério que Deus te deu, esse é seu campo, sua igreja. Agora diga para o Senhor, Senhor, eu quero ser produtivo. Eu não quero assistir à história. Eu quero ser um agente transformador da história para a glória do Senhor. Peça recursos para Deus. Emocionais, físicos, sabedoria e até financeiros. Deus é dono de tudo. Pode tudo. Se você tem passado por dificuldades, se o ritmo diminuiu, agradeça a Deus, porque mesmo com o ritmo diminuído, você segue em frente. Se as portas estão todas fechadas, peça que Deus abra novas portas. Se você tem que mudar seus planos, seja humilde e mude, mas não lute contra a vontade de Deus. Ore por isso. Senhor, nosso Deus e Pai, o Senhor na Tua palavra nos instrui a tirarmos esse tempo aqui em oração.
O Senhor disse na Tua palavra que nós deveríamos trabalhar 6 dias e consagrar um dia à oração, meditação, comunhão na igreja. Muitas vezes, Senhor, nós temos errado até nesse básico do que é elementar. O Senhor disse que nós não fomos chamados para julgar a vida do outro, mas para gerenciar a nossa própria. Tem misericórdia de nós. Agora, Deus, o tempo que vivemos é um tempo difícil. Existem muitos que enganam o povo por aí. Governos maus. Muitas vezes vemos uma mídia que serve ao diabo, destruindo famílias, pessoas. Muitas vezes. Agora, Deus, tem misericórdia de nós. Que sejamos edificadores das nossas vidas, das nossas casas, dos nossos locais de estudo e trabalho, da nossa igreja. Deus, faz de nós um povo que edifica. Edifica com palavras, com atitudes, para a glória do Senhor. Possamos ser reconhecidos como pessoas que fazem o bem, para a glória do Senhor. E quando perguntarem, ó Deus, o motivo pelo qual conseguimos progredir, mesmo no meio das dificuldades, possamos testemunhar que o Senhor é o Deus que ouve as orações, que abre as portas, que nos dá sabedoria e nos conduz em todo tempo, em todo lugar, para a glória do Senhor. Abençoe cada família aqui representada nessa noite, aqueles que nos acompanham pela internet, abençoa, Senhor. Sem Ti, nada podemos fazer. Sem Ti, nada somos. Por isso, Senhor, colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos, agradecidos pelas bênçãos que o Senhor já tem nos dado. E oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.